Olá, iniciando então a apresentação de meteorologia dessa semana. Mudando um pouco o padrão, né, o formato como vai ser feito. Primeiro eu vou falar mais brevemente da previsão, focado na precipitação, e depois eu passo para todos os outras variáveis, todos os outros fatores. Então, se quiserem continuar, fica a escolha de vocês. Para a primeira pêntida, entre os dias 23 e 28, né, entre hoje e o dia 28, o que a gente tem é um ciclone atuando nessa região, bem no sul da América do Sul, aqui no Atlântico. E associado a ele tem uma frente fria que está avançando no Brasil. Não vai gerar muita chuva aqui no Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Aqui no Uruguai, Iguaçu, acumulada é baixa, não passa dos 20, 30 milímetros no máximo na cabeceira aqui, porque essa frente ela é mais oceânica, né? E lá pelo dia 25, 26, essa frente começa a chegar aqui no estado de São Paulo, gerando um acumulado um pouco maior nessa região. De novo, próximo do litoral, porque essa frente ela é bem litorânea. Aí no dia, entre os dias 26 e 27 tem a formação de uma baixa pressão, de um ciclone aqui nessa posição, tá? No litoral de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. E essa baixa pressão, esse ciclone, ele ajuda a configurar o corredor de umidade para essa posição, que é o que a gente vai observar na próxima pêntida. Tá? Nessa pêntida aqui ainda, os modelos eles estão convergindo bem no padrão, tá? Mostrando essa frente bem litorânea. A chuva com menor intensidade acontecendo aqui no Alto Tietê. Isso aqui para o sudeste, né? Aqui para o centro-oeste tem um pouco mais, tá prevista um pouco mais de precipitação, principalmente no Jeffs. O ICMWF está um pouco mais seco. E aqui no Minas Gerais é onde eles divergem mais, né? O Jeffs coloca mais chuva aqui no São Francisco, Parnaíba e Tocantins, enquanto o ICMWF é um pouquinho mais seco. Eu acredito que já não tem tanta condição para ter essa chuva que o Jeffs está prevendo. Então deve ficar mais próximo do que esse MWF está mostrando aqui. Como eu falei para a próxima pêntida, entre os dias 28 e o dia 5, tem a atuação desse ciclone, dessa baixa pressão aqui no oceano, por isso que tem essa esfera, esse círculo aqui, né? Esse formato mais oval, que é onde está atuando essa baixa pressão, esse ciclone. Nessa pêntida aqui, os modelos estão bem convergentes, tá? Principalmente na posição da chuva aqui na região da maior intensidade. O ICMWF está um pouquinho mais para o sul, mas não é muita coisa. O que influencia um pouco mais é aqui na parte norte desse corredor de umidade. O Jeffs coloca um pouquinho mais para o norte, enquanto a ICMWF um pouquinho mais para o sul. E isso acaba tirando a chuva aqui do grande. Acredito que essa interpretação do ICMWF aqui possa estar mais coerente. Só que os acumulados que ele está mostrando, principalmente aqui no Tietê e no Alto Paraná e Paranapanema, né, pode estar um pouquinho exagerado. Tá? Então, acredito mais nesse padrão, só que um pouco menos de chuva do que está sendo previsto. Então, essa chuva aqui pode dar uma frustrada. Outro ponto também é que a partir do dia 28 começar a configurar a alta da Bolívia, que está bem mais para o centro nessa região aqui, e um vulcão no Nordeste, aqui nessa posição. Isso daqui em altos níveis, né? E em médios níveis tem um cavado nessa posição aqui sobre o parte sul do sudeste, né? Parte do centro-oeste aqui também. E a asa, né, alta subtropical do Atlântico Sul, permanecendo nessa posição e até entrando um pouquinho no continente. Isso faz com que a chuva fique bem presa nessa posição, e todos esses elementos são características de Zacas. Então, entre o dia 28 e o dia 4, mais ou menos, está prevista a atuação de uma possível Zacas. E a partir do dia 4, 5, o que acontece é que a alta pressão, esse corredor de umidade perde intensidade. O cavado, o vórtice nordeste, o vórtice ciclônico do nordeste, que também perde intensidade. E aqui
essa baixa pressão no oceano também começa a se desintensificar. Então a gente fica só com a alta da Bolívia, continuando atuando. Ainda tem um certo transporte de umidade, só que essa alta pressão em médios níveis que estava no continente aqui, pegando só essa região, ela começa a avançar mais, tá? E isso faz com que o transporte de umidade, o corredor de umidade aconteça só para Paraná, São Paulo ali no máximo. Então a chuva mais intensa, ela fica presa nessa posição, tá? O ICMWF está um pouco mais molhado do que o Jeffs, né? E está divergindo principalmente aqui no Grande Paranaíba. Acredito que deva ficar mais entre os dois modelos. E aqui no Grande Paranaíba tender mais porque o Jeffs está mostrando. O CFS está para as próximas revs, né, que ainda não tem mais essa previsão dos modelos operacionais. O CFS ele mostra a chuva aqui bem direcionada para a região sul. E aqui no sudeste, próximo da climatologia, provavelmente porque aquela alta pressão que eu mencionei anteriormente, ela deve continuar atuando por alguns dias, possivelmente configurando um bloqueio, tá? Não dá para confirmar ainda, mas tem essa possibilidade de configurar um bloqueio nessa posição aqui, e por isso que a chuva acaba ficando mais aprisionada, mais direcionada para o sul. Aí para a última rev de março, tem um cenário próximo da climatologia para grande parte do Brasil, ficando só abaixo aqui no Nordeste, principalmente por causa de dois motivos, né, que é aquela água mais fria aqui nessa posição, que faz com que as frentes não avancem além aqui do Espírito Santo, Minas Gerais, e também as SIT mais ao norte, que aí acaba não entrando umidade aqui e entra no norte do Brasil. Então, essa posição acima e aqui sudeste, próximo da climatologia. E para Rev 0, esse cenário continua, tá? A tendência é que em março, pelo menos segunda quinzena de março e abril, fique próximo disso, próximo da climatologia aqui para o sudeste, norte acima e nordeste um pouco abaixo. Como eu falei, né? Aqui o cenário para março, esse cenário aqui para março é principalmente por causa da primeira quinzena do mês, tá? Que, como eu disse, possivelmente tem aquela alta pressão que pode acabar atuando como um bloqueio. Isso faz com que o corredor de umidade aconteça um pouco mais ao sul, e aí pegue ali Iguaçu, parte do Uruguai, Paranapanema, Itaipu, até Tietê, e acabe não atuando aí no Grande, no Paranaíba, São Francisco e Tocantins com tanta intensidade. Provavelmente vai acontecer precipitação, mas aquelas mais de caráter convectivo, né? Então mais isolada. E aqui em abril, essa chuva acontecendo próximo da neutralidade, próximo da climatologia aqui no sudeste, no sul e aí nordeste, ficando próximo da climatologia. E aqui centro-oeste também deve ficar próximo da climatologia, mas aqui é predomínio de chuva convectiva e os modelos climáticos não conseguem prever com tanta eficácia. Bom, esse daqui é o que eu tinha para falar resumidamente da chuva. Agora eu vou entrar um pouquinho mais nos outros campos mais específicos. Então, observado de precipitação, ele continua com aquele mesmo padrão, né? A chuva mais intensa acontecendo aqui nessa posição, que é onde tem ficado estacionárias as frentes, né? E aquele cavado em médios níveis. Nos próximos dias tende a descer um pouquinho mais, mas até o final do mês não deve recuperar essa chuva aqui para o sudeste, parte do sul aqui. Deve ficar abaixo da climatologia mesmo nessa posição. O oceano continua com as mesmas características, o Pacífico Central aqui resfriado, indicando a atuação da laninha. Continua querendo dar uma aquecida aqui nessa posição, mas ainda não é o suficiente para neutralizar o ninho aqui, né, a região do ninho. O Atlântico Tropical continua resfriado. E aqui essa posição um pouquinho mais aquecida, aqui é a posição preferencial da Zecit, que está acontecendo nessa posição. Por isso que o norte
tá tendo chuva acima da média. E aqui no Atlântico continua aquecida essa região. E aqui já continua essa área com a TSM um pouquinho mais fria. Tá? E aí, preferencialmente, os ciclones se deslocam nessa região aqui, deslocando para cá e para essa direção. A EO ela está positiva e nos próximos dias ela tende a ficar ainda positiva ou dentro da neutralidade. E a Madden Julia ela também está neutra. E o SMBF e o GFS eles mostram no final do horizonte aí ela começando a ficar ativa na fase 7, talvez 8 aqui pelo SMWF, mas não está influenciando muito a precipitação no Brasil. Passando pelos campos sinóticos, essa daqui é a previsão entre hoje e amanhã, que a gente tem, por causa das SIT, né, e da atuação da monção aqui na América do Sul, tem a entrada desse vento aqui do Oceano Norte, né, então essa região toda favorecida com mais umidade vindo do Oceano Atlântico. E a gente continua com a atuação de um cavado aqui em médios níveis, ele perde intensidade do que estava sendo previsto anteriormente, por isso que a chuva acaba dando uma descida. Tá? E então ela deve acontecer com maior intensidade aqui nessa posição. E aí pegar o Alto São Francisco até a parte do Paranaíba. E antes ela estava mais no Tocantins. E aqui em altos níveis a gente tem alto da Bolívia, mas o cavado no Nordeste, o vórtice ciclônico aqui já não está mais tão intenso. Então essas acas que o CPTEC e a Marinha falou que estava atuando aí nos últimos dias, já está perdendo intensidade. Aí mostrando para o dia 26, que é o dia que tem aquela frente, né, associada a esse ciclone que está aqui nessa posição, essa frente aqui que ela está bem oceânica, ela acaba chegando em São Paulo, aí norte do Paraná aqui, e acaba gerando bastante precipitação nessa região, tá, no Alto Tietê aqui. E aí em altos níveis a gente tem aqui o eixo do cavado nessa posição aqui, então São Paulo acaba ficando bem a leste do eixo do cavado, né? Bem nessa posição aqui tem favorecimento da precipitação. Então a gente tem toda essa umidade chegando aqui por causa da asas e desse corredor de umidade, em junção com o leste do eixo do cavado, e aqui em altos níveis também tem um cavado que favorece a precipitação. Aqui por dia 27, só mostrando que é quando começa a formar aquela baixa pressão, aquele vórtice ciclônico aqui no oceano. Em baixos níveis não tem um sinal bem claro disso, tá? Tem até uma curvatura do vento aqui, mas é bem leve. O que a gente consegue ver mais em médios níveis que tem esse baixo geopotencial fechado aqui, que está favorecendo a formação desse sistema. Tá? E aqui no dia 28 a gente já tem um sinal mais claro, que é esse pontilhado aqui de 1012 HPA, que é onde está essa baixa pressão, esse vórtice ciclônico. E aí associado a esse cavado aqui, em médios níveis, tem o favorecimento da precipitação nessa direção aqui. Tá? Então a gente tem todo esse transporte de umidade aqui vindo lá do norte das asas, com essa baixa pressão, e o cavado em médios níveis tem a previsão de bastante chuva nesse período. E aí aqui em altos níveis, né, a partir do dia 28, como eu falei anteriormente, a gente começa a ter aqui começa a fechar essa circulação ciclônica aqui no Atlântico, né, próximo do Nordeste, que é em conjunto com esse vórtice ciclônico aqui no Nordeste, o anticiclônico aqui na Bolívia, aquele transporte de umidade por causa da baixa pressão no oceano e esse cavado em médios níveis, acaba possivelmente configurando umas acas. Mostrando que no dia 1º ainda continua atuando esse sistema, né? Ainda tem essa baixa pressão fechada aqui nessa posição. O cavado em médios níveis perde um pouco de intensidade e a alta aqui do oceano da asas, né, começa a entrar um pouquinho mais no continente. E aqui no dia 5 esse cavado praticamente se desintensificou.
A alta pressão entrou mais ainda no continente e o transporte de umidade está bem direcionado aqui para o Paraná, São Paulo. Então a chuva ela tende a ficar mais para o sul mesmo, né, para o sul do sudeste e a região sul, principalmente por causa da entrada dessa alta pressão aqui e desfavorecimento desse cavado em médios níveis. É aqui no dia 5 mostrando para vocês que a, as acas começam a perder intensidade, né? O cavado nordeste aqui, vorticiclônico, praticamente não existe mais. E a gente tem só alta da Bolívia bem distante aqui do Brasil, bem lá no Pacífico, né? Então começa a perder bastante intensidade. E aqui para o dia 9, os últimos dias da previsão do GEFS, né? A gente tem que essa alta pressão continua atuando e ela entra mais ainda no continente e acaba que aqui esse cavado já está praticamente flat, então não tem mais tanta influência no Brasil. Claro, isso daqui é o GEFS, então dá uma amenizada nas coisas. Então pode até ser que tenha um cavadinho aqui e não está mostrando, mas assim, a alta pressão está bem certa aqui, provavelmente ela vai entrar no continente e deve continuar pelo menos ali até metade de março, né? Isso pelo que mostra o CFS. E aqui embaixo os níveis tem o transporte de umidade aqui para a região sul do Brasil. E aí, só mostrando para vocês o acompanhamento da laninha, né? Continua essa previsão do CFS e o IRI até que está dando bastante chance de uma condição de laninha para o final do ano novamente. Tá? E é isso que eu tinha a mostrar para vocês. Qualquer pergunta podem entrar em contato comigo.